noite. Está no ar Assunto de Estado, um espaço para debates que interessam diretamente à população brasileira. Hoje, os senadores da bancada da Paraíba discutem o desenvolvimento social no Estado. Eles vão responder às suas questões, telespectador. Você pode enviar sua pergunta ou comentário pelo telefone 0800 612211, o Alô Senado. Pelo nosso portal www.senado.gov.br/Alô Senado ou ainda pelo Twitter, @TV Senado. Ao meu lado na condução do programa, o jornalista Armando Hollenberg. Boa noite, Armando. Boa noite aos nossos ouvintes, boa noite aos nossos telespectadores e boa noite aos nossos convidados. Espero que tenhamos um bom debate. Você pode acompanhar Assunto de Estado também pela Rádio Senado, aqui em Brasília, em Rio Branco, em Natal, Fortaleza e Cuiabá. Os 3 senadores da Paraíba estão no primeiro mandato, mas têm décadas de experiência política. Antônio Vital do Rego Filho, do PMDB, também nasceu em Campina Grande em 1963. É médico e advogado. Começou na vida política em 1988. Foi 3 vezes vereador em sua cidade natal, 2 vezes deputado estadual, 1 vez deputado federal e agora senador, eleito em 2010. Obrigada, senador, pela sua participação aqui no Assunto de Estado. Boa noite, Antônia. É uma alegria muito grande estar com vocês da TV Senado. Um abraço à Paraíba, que está nos vendo, assistindo, ouvindo, vibrando com a possibilidade de estar junto com os 3 senadores participando de um debate tão republicano e tão importante para todos nós. Bom, os números oficiais mostram que a Paraíba é um dos estados campeões na redução da desigualdade social nos últimos anos. Apesar disso, os índices de desenvolvimento humano continuam entre os mais baixos do país. Nós preparamos um VT, uma pequena reportagem que mostra um pouco sobre os desafios desse estado. Vamos ver. Dona de tradições culturais sem paralelo, que vão da literatura de Augusto dos Anjos e de José Lins do Rego à festa de São João de Campina Grande, a Paraíba é exemplo da luta de um estado nordestino pela modernização econômica e pelo desenvolvimento social. São 3.800.000 habitantes, dos quais 720.000 vivem na capital João Pessoa. Na economia, o setor de serviços concentra 70% do PIB paraibano. Na agricultura do semiárido, o predomínio é da cana-de-açúcar. Na indústria, predominam as atividades têxtil, alimentícia e metalúrgica. A produção e o emprego formal estão crescendo. E, atualmente, a Paraíba é o lugar do Brasil onde mais se tem reduzido a desigualdade social. Ainda que a transferência direta de renda tenha diminuído os desequilíbrios, outros desafios permanecem. O Estado apresenta um índice de desenvolvimento humano entre os mais baixos do país e pede investimentos em infraestrutura e em questões básicas, como educação. As prioridades no desenvolvimento social da Paraíba estão hoje em debate, um assunto de Estado. Bem, senadores, da pesquisa que fizemos, ficou claro que os índices de pobreza vêm se reduzindo, a desigualdade, o índice de Gini, vem diminuindo significativamente, mas a Paraíba continua no 24º lugar no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, o chamado IDH. Na opinião dos senhores, o que ainda deve ser feito para melhorar a situação social dos paraibanos? Senador Vital. Não é pela ordem de idade, né? Porque aí está mais novo, senador Cássio. Não, nós somos da mesma idade. Nós somos da mesma idade. Veja bem, Armando, eu queria rememorar, até para os nossos telespectadores da Paraíba, eles conhecem bem, quando o Cícero estava falando, eu me lembrei de um artigo do professor Romo Polari. É um dos luminares da economia paraibana. Ele disse certa vez que o atraso não acontece por acaso. O atraso não acontece por acaso. Nós tivemos 3 grandes momentos da nossa vida econômica. O primeiro na década de 60, 80, em que nós éramos a 4ª economia do Nordeste, entre os 9 estados, a 4ª. Na década de 90, nós passamos a 5ª. Na década de 2000 a 2010, nós fomos a 6ª. Isso repercute no nosso PIB. Nós contribuímos para o PIB nacional com 0,9%. Enquanto recebemos da União apenas 1% dos investimentos, o que Cícero colocou agora há pouco.
Nós estamos com o Nordeste profundamente desigual na sua distribuição de riqueza. Eu chamo sempre o Nordeste dos ricos, o Nordeste dos pobres. E aqueles Nordeste dos mais pobres, no caso da Paraíba e de Alagoas, em que os nossos índices, vocês colocaram um VT aí extremamente inteligente. Nós estamos diminuindo as nossas diferenças com relação ao índice Gini e aos índices de desigualdade por força, muitas vezes, de transferências de riquezas. Mas nós dependemos hoje 40% do Bolsa Família. E aí é necessário, e essa reunião aqui é fantástica, porque nós somos senadores, estou aqui ao lado de 2 governadores, ex-governadores, porque nós temos que agora dar uma volta nesse processo e chamar a responsabilidade à nossa bancada. E nós temos uma bancada muito interessante no Congresso Nacional, quero felicitar aos nossos deputados federais, mas principalmente nós que representamos a federação, os 3 senadores, para chamar o feito à ordem e convocar a União para participar dessa dívida que tem com a Paraíba. A dívida dos projetos infraestruturantes, a dívida dessas diferenças de aplicação de recursos. Porque hoje, se você tem, por exemplo, a formação do índice de crescimento econômico e desenvolvimento social, ela está na União, e a União não aparece na Paraíba como deveria. E olha que eu tenho toda insuspeição para fazê-lo, que eu sou vice-líder do PMDB e vice-líder do governo. Mas tenho colocado que a União precisa apresentar-se mais a Paraíba. Depois, você não tem as estatais se apresentando na Paraíba. Hoje a Paraíba, as estatais têm 58 bilhões de investimentos no país, apenas 5 milhões na Paraíba. Você não tem banco estatal, nem Caixa Econômica, nem fazendo um aporte de recursos importantes na Paraíba. Então, se você não tem nem a União, nem as estatais, nem os financiamentos públicos, você não tem um Estado recebendo recursos aliados à profunda dificuldade de gestão que o Estado hoje está vivendo. Então, a soma de tudo isso dá efetivamente um Estado que está se recuperando nos seus índices sociais, mas tem uma taxa de analfabetismo, por exemplo, acima de 20%, tem uma taxa de mortalidade infantil acima de 31%. Então, isso tudo é reflexo de uma crise social e econômica que nós estamos vivendo. Eu estou enganado ou surgiu um mínimo consenso aqui de que faltaram, ou vem faltando à Paraíba, investimentos estruturantes? Há um consenso, eu acho que é um consenso no Estado inteiro. Veja bem... Consenso, um sentimento, uma revolta em determinado momento, uma cobrança. O momento, eu vejo o seguinte, o momento é nosso. Precisamos estabelecer metas, objetivos claros para que esse momento aconteça. A Paraíba ficou aquém desses investimentos, embora eles estejam quase prontos. Por exemplo, nós temos um porto de Cabedelo, as perguntas vão chegar aí, certamente vão falar sobre o porto de Cabedelo. Quase pronto. Falta 65 milhões para dragagem, para transformar em um porto que possa receber navios de médio e grande calado. Né? Nós temos uma rodovia, uma ferrovia como a Transnordestina, que precisa mudar a bitola para que ela receba o ramal. A nossa rede, o nosso ramal, ele corta longitudinalmente o Estado. E a bitola é métrica. E a gente tem travado com a presidente Dilma e a ministra Belchior um trabalho para que haja um investimento de 2 bilhões de reais e transforme essa bitola métrica em uma bitola mista. Com isso, nós vamos receber um ramal da Transnordestina, integrando ali o eixo, né, no Ceará com o porto de Cabedelo. Então, estamos quase acontecendo. O senador Vital coloca para simbolizar exatamente isso a questão seguinte: a Transnordestina, anunciada, cantada como um vetor estruturante do transporte logístico e, consequentemente, do desenvolvimento do Nordeste, no seu projeto tem 0 metro de trilho na Paraíba. E foi um dos estados que mantiveram, de fato, em uso a ferrovia, exatamente, né? Foi pioneiro ao longo dos anos, tá certo? Nós iniciamos e foram desativadas. São 600 quilômetros, quase 600 quilômetros entre Cajazeiras, né? A gente fala em Cajazeiras, a região metropolitana de Cajazeiras, onde Cícero nasceu, e Cabedelo. Né? Nós temos interligando com o Ceará, arrojados no Ceará, então exatamente isso. Então nós temos uma estrutura que pode acontecer. Uma das obras estruturantes. 2 bilhões. A BR-230, nós temos uma BR duplicada de Cabedelo a Cajazeira, de Cabedelo a Campina Grande, foi obra do PAC,
né? Inclusive do governador José Maranhão, foi um dos grandes articuladores dessa obra. Antes do pátio. E ela, Começou no governo Fernando Henrique, né? Continuou, e agora nós estamos tratando, inclusive fizemos uma emenda nossa, colocamos 120 milhões, uma emenda de nossa autoria com o apoio da bancada paraibana, para levar essa obra até Cajazeiras. São 3 grandes obras estruturantes, porque a Paraíba precisa, para dar, né, aí sim, um salto do bem. Senadores, eu quero só fazer uma... Nós estamos aqui tratando de projetos infraestruturantes, e é meu dever, tanto assim que eu coloco de forma transparente as minhas posições, né, fazer um gesto, né, de louvação, e aí agradecer a você que começou, e o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Catão, que deu seguimento a esse trabalho da transposição do Rio São Francisco. E que o presidente Lula foi absolutamente fundamental nessa obra, que vai nos 2 eixos, talvez de toda a transposição, certo. Nós, paraibanos, somos os maiores beneficiados. 780 milhões de reais vão ser investidos nos 2 eixos, eixo norte e eixo leste. Esse projeto mudará toda a face rural. Você tem uma ideia, Antônio, só para terminar. Nós, em 1980, do nosso produto interno bruto, em termos proporcionais, 12% era agricultura. 2000, 5%. Quanto a agricultura da Paraíba acabou nesse processo. 2010, 5%. Senador, vocês estão falando de investimentos federais, recursos federais para beneficiar o estado da Paraíba, mas o senhor está falando de questões econômicas também, locais, de gestão. Nós temos aqui uma pergunta do Adriano Farias, que é de Picuí. O povo paraibano é muito participativo. Eu quero dizer que esse é um programa... Esse programa está concorrendo com a novela da Globo. Nossa, então estamos bem. Porque eu quero dizer que esse é um programa que nós tivemos o maior número de perguntas que chegaram até antes mesmo do debate começar. Quero dizer a você que a televisão Master e a televisão Arapuã estão retransmitindo ao vivo esse programa. Que bom, que bom. Assim a gente alcança um público maior para esse tipo de debate, né? Então, Adriano Farias, que é de Picuí, ele fala um pouco sobre o que ele considera uma contradição que o desenvolvimento social na Paraíba apresenta. Ele acha que existe uma contradição muito grande entre as propostas apresentadas, mesmo em nível de governo estadual e governos municipais, e a gestão desse plano de desenvolvimento social. Nesse sentido, também vai falando do Roberto Porto Chaves, que é de João Pessoa, e eles perguntam efetivamente como melhorar esses índices de desenvolvimento social, além desses investimentos que estão para ser feitos, mas com melhorias na gestão dos recursos públicos no Estado. A gente percebe aqui nesse primeiro momento do debate que a bancada da Paraíba no Senado é muito unida. Tem objetivos muito lá na eleição, certeza. Mas a gente está recebendo uma impressão de telespectadores e aí de que alguns telespectadores estão falando, o João Carvalho de Patos, o Luiz Soares de Almeida de Campina Grande, o Rildo Alves de Oliveira de Desterro, só para citar 3 que a gente já recebeu aqui, eles estão questionando se não existem desavenças locais que têm servido como entrave para esse desenvolvimento. No Ceará, o senhor falou, o Ceará teve algumas décadas de governo, mais ou menos de governos seguidos, com uma mesma linha, oriundos de uma mesma base política. Existe uma desavença e alguns problemas políticos locais na Paraíba que têm impedido essa... Eu acho que eles são menores do que a capacidade, principalmente aqui no Senado, pela força do espírito republicano e da obrigação federativa de superá-las. Obviamente, nós temos nossas disputas municipais, nós temos a nossa disputa estadual, nós temos a nossa disputa partidária, mas aqui nós somos Paraíba, certo? E eu vejo a primeira pergunta, a questão de gestão, clara. A questão de gestão, ela existe e ela é muito óbvia. Você muitas vezes, eu volto à história, o atraso não acontece por acaso. Do Polari, lá do reitor da universidade. Vou fazer outra justiça antes de enfrentar o tema. A presidente Dilma, e eu espero que quando ela visita a Paraíba... Não foi a Paraíba. Não, eu espero, ela vai agora em abril, segundo a informação que eu tenho. Eu espero, já deixou de ir algumas vezes, eu espero que ela libere os 65 milhões do Porto de Cabedelo e aproveite e inicie o processo do Porto de Águas Profundas, que aí sim é aquilo que o senador Cássio colocou, da implantação de um grande instrumento de atração
dos polos, né? Um polo industrial, e isso é importante, Quer dizer, está dentro só para das nossas compreender, preocupações. além da dragagem do Não, o Porto de Porto de Cabedelo é um porto de competitividade. Aquele, Perfeito. por exemplo, foi feito, existia o Porto de Recife, Então- aí foi feito o Porto, e o Recife era competitivo, estava saturado, fizeram o Porto suave. Nós temos o nosso Porto de Cabedelo, que é um porto altamente competitivo, está Tem problema precisando no calado. concluir lá um calado de 65 milhões, que é Perfeito, de pouco dinheiro para aprofundar isso. Aí eu volto à questão, e depois vamos tratar do assunto do Porto de Águas Profundas. Eu volto à questão da gestão. A gestão é muito importante. Aqui estamos como poder legislativo. O poder executivo, ele tem que ser agregador, ele tem que ser convergente, ele tem que ser catalisador das atenções de quem o representa. No caso, a bancada federal e no Senado e na Câmara. E se não há essa atração, fica muito difícil dos projetos andarem. Nós aqui estamos fazendo a nossa parte, claramente. Isso eu falo em nome da bancada toda. Por exemplo, as conquistas da bancada no processo de interiorização do ensino público federal da Paraíba são enormes. O governo Lula foi fantástico. Isso iniciou com interlocução ainda no governo José Maranhão, ainda no governo Cássio, quando a gente estabeleceu uma política de expansão dos IFETs. Né? Criação de campos no interior. Quando a gente estabeleceu uma política de fortalecimento das nossas universidades. E interiorização. Né? Quando nós estabelecemos políticas de valorização da nossa Universidade Estadual da Paraíba. Então, todo esse processo é um processo de desenvolvimento, mas teve fortalecimento de gestão. Né? Para a questão da educação, eu queria mostrar, nós vamos mostrar um vídeo pequenininho, não chega a 30 segundos, sobre essa situação da educação na Paraíba, né? Que, na verdade, o DH da Paraíba sofre, a gente percebe claramente o impacto negativo dos números da educação. Os paraibanos ficam menos tempo na escola do que os demais brasileiros, né? Os índices de alfabetização também são menores do que no restante do país. Então, nós vamos ver um infográfico pequenininho, preparado pela nossa produção, que mostra exatamente esse retrato, e a gente passa a palavra para o próximo senador. No Brasil, a taxa de analfabetismo alcança quase 10% da população. Na região sul, o percentual é bem menor, 5,5%. Já no Nordeste, 18,7% das pessoas não sabem ler nem escrever. Na Paraíba, o número é ainda mais alto, 21,6%. Bom, antes de falar sobre o caso da Paraíba, com relação ao fechamento das escolas, com relação ao piso nacional de salários e esses fatos lamentáveis que estão acontecendo no nosso estado, eu queria falar um pouco do tema educação geral, adequando aos números do meu estado. 33% do nosso PIB, da nossa economia, vem do serviço público. E cresceu muito nos últimos tempos em virtude da expansão que o governo Luiz Inácio Lula da Silva e agora a presidente Dilma provocou no Estado. Nós fomos o Estado mais beneficiado com a expansão dos IFETs e dos campos das universidades Federal de Campina Grande e Federal da Paraíba. Precisamos garantir a autonomia funcional e financeira da nossa princesa, que é a Universidade Estadual da Paraíba, que está sendo agredida pelo governo do Estado lá também. Esse é um fato que eu precisava colocar quando falamos sobre a educação, porque muito se fala que a educação é o fim, todos nós concordamos, o salto asiático foi exatamente pela educação, e na Paraíba o governo federal está cumprindo o seu papel. O senhor disse que a Universidade Estadual da Paraíba está sendo agredida. Porque o governador entendeu que a autonomia, né, que é garantida em lei, né, hoje, inclusive por uma iniciativa do então governador Cássio, hoje senador, nosso colega, não deve ser cumprida por uma interpretação jurídica dos seus jurisconsultos. E a universidade está empavorosa, e a nossa, meu pai dizia, a universidade, Cássio se lembra disso, é o maior patrimônio, é a maior esperança de Campina Grande. E a universidade cresceu tanto com a estadualização e a autonomia financeira, que tornou a princesa, a economia princesa local, da Paraíba. né? É uma loucura. Então, a educação para nós na Paraíba, nós estamos muito bem no sentido federal e com relação ao nosso EPB, se não morrer nas mãos deste governo. Com relação ao Estado e às prefeituras, me preocupa muito o piso nacional do salário. O ganho da legislação federal com relação ao Fundeb foi maravilhoso. A Paraíba é um dos 9 estados da federação que recebe R$ 2.100
se eu não me engano, de complementação por aluno do Fundeb. E ainda, segundo a consultoria do Senado, nós não pagamos, nós, governo da Paraíba, não pagamos o nosso piso. O fato é que a lei pode ser reformada, mas a consulta que eu fiz, até porque eu me preveni de documentos, com a consultoria, é que a Paraíba recebe R$ 2.100 por aluno, Cássio, por aluno, e a diferença numa sala de 25 alunos, por exemplo, por mês, por aluno, numa sala de... Por ano. Por ano. Numa sala de 25 alunos, você tem um valor, né? Um valor multiplicado por 2.100, e aí, segundo a informação da própria consultoria, efetivamente, são pessoas extremamente abalizadas para esse fim, o documento eu trouxe hoje comigo, nós poderíamos pagar o piso nacional. Campina Grande, graças a Deus, paga. Outros municípios, João Pessoa, inclusive, paga por um dever, inclusive de colocar aqui com a mesma justiça. Outros municípios da Paraíba estão com dificuldade de pagar, como outros municípios do Brasil. A Confederação Nacional de Municípios está colocando essa tese. Com relação ao fechamento de escolas, eu concordo com o Cício e me permita divergir de Cássio. Fechar a escola é inadmissível em nenhuma situação, em qualquer situação. Eu não vejo, porque eu não vi em nenhum governo anterior, daqueles que eu fiz parte e daqueles que eu fui oposição, nenhuma manifestação a esse respeito. E uma manifestação autoritária, Armando e Antônia. Uma manifestação feita de uma hora para outra, sem uma consulta, agredindo diretamente aquilo que vocês falaram agora há pouco, a LDO. E essa experiência... A Lei de Diretriz e Base da Educação. Eu venho com CMO na cabeça. A LDB. Eu venho com CMO, né? Então, LDB. Então, isso afronta diretamente a LDB. Então, eu acho que é uma questão de gestão. Agora, Campina Grande, então, só para concluir, você fez uma pergunta sobre Campina Grande. Campina Grande, as escolas mais importantes a nível educacional estadual, desde ontem, hoje desde a sexta-feira passada, iniciaram um processo de greve. Por quê? Porque aumentou o tempo, não sei se tu soubeste disso, aumentou o tempo de carga horária e diminuiu a gratificação dada. Quer dizer, aumentou o trabalho e diminuiu a remuneração e por isso eles estão em greve. O que eu acho nesse momento, para encerrar esse entendimento, é que nós não podemos prescindir. O Estado, que ocupa patamares tão difíceis em tantas áreas e que está tão bem na educação a nível federal, crescendo com esses ramos das nossas universidades, né? Que tem essa princesa que eu chamo agora, que é a nossa universidade estadual, nós não podemos prescindir desses avanços já conquistados. E aí volta a questão da gestão, volta a figura de quem, de direito, e pelo Estado democrático de direito, é nosso governante. Tem que ser o catalisador do diálogo, tem que chamar para dialogar e não ciscar para fora, numa linguagem bem política, senador, e não ser intransigente. Nós temos só um minutinho para encerrar um bloco, mas eu não posso deixar de fazer mais uma provocação, que é a questão do ensino básico, né? Os índices de alfabetização não são dos melhores, aliás, são dos piores do país, 21%. E a gente ainda tem o analfabetismo funcional que quase dobra, né? Que chega a quase 40%. Quase 40%. Como é que fica essa questão do menino, quer dizer, o cidadão que já conseguiu, o jovem que já conseguiu passar pelo ensino básico, pelo ensino médio, chega lá, tem uma boa universidade. Mas e o menino que está indo para a escola, que não tem a farda, como falou o senador, que não tem o transporte, que não tem a merenda na escola, como é que está essa questão? Que é papel do município e do Estado? Neste último bloco, nós vamos continuar um pouquinho com a questão da educação e discutir o repasse de verbas federais para o Estado e os projetos em andamento aqui no Congresso, que podem vir a beneficiar a Paraíba. Já aproveitando para falar do piso nacional, se todos estão a favor do piso nacional de 1.451 para os professores do Brasil e também da Paraíba. Até para não deixar de participar da questão do piso nacional e dizer ao senador Cássio que faço questão, junto com o senador Cício, de acompanhar, porque também estamos acordes na prioridade da educação, transformando-a numa questão de Estado. Essa é uma expressão que resume a responsabilidade nossa, republicana. Feito isso, reconhecendo as dificuldades dos municípios, principalmente num estado pobre como o nosso, de cumprir estas exigências. Eu sei porque eu tenho um irmão prefeito que prioriza, mais do que aquilo que determina a lei, as suas responsabilidades,
né? Construindo, reformando, transformando, fazendo tudo o que é possível na educação, desde o pagamento do piso na sua proporcionalidade, e sei da sua angústia de fazer toda aquela exigência, de cumprir todas as exigências necessárias a uma questão que ele também prioriza como questão de Estado. Mas não há outro caminho, e até entendo, como Cícero e Cássio, que o piso é pouco. O 1.451 é pouco, dentro da proporcionalidade das horas, porque é de 40 até 25 horas, 20 horas semanais. Bom, com relação ao tema nacional, se poderíamos resumir, né, a necessidade, aí o nosso telespectador paraibano, como é o nome dele? Joélio. Joélio colocou uma síntese de toda a nossa participação aqui, o Pacto Federativo. Se a gente não, eu estou muitíssimo O senhor concorda preocupado com a opinião do senador Cássio de que os assuntos devem serem debatidos em número, gênero igual, separadamente? A percepção de Cássio nesse processo é a nossa, é a minha, pessoal. E até porque eu estou vivendo, no caso dos royalties, esse problema mais de perto, na condição de relator. Não vai acontecer em virtude do movimento nacional que nós estamos fazendo junto com os prefeitos e lideranças de todos os estados, com exceção do Espírito Santo, parte de São Paulo e Rio de Janeiro, para que a Câmara abra uma janela já após a Semana Santa e o projeto substitutivo que nós votamos aqui no Senado, com o apoio de 71 senadores, o senador Cícero estava presente e votou, né, de forma afirmativa em nome da Paraíba e em nome de quase 4 milhões de paraibanos, né, a gente possa votar na Câmara e qualquer alteração voltar para o Senado. Então, essa tentativa de compensar os estados que já vão estar compensados dentro do meu projeto, né, com a redistribuição do FPM e do FPE, é absolutamente vã. Por quê? O pacto federativo, ele se faz com votos. Tanto votos no Senado quanto na Câmara, pela Constituição Federal. E nós não poderemos admitir, né? Para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, como eu estou preocupado, o meu trabalho, eu vou levar, no início da nossa entrevista eu coloquei que eu estava fazendo um trabalho sobre as desigualdades interregionais e mostrando que Paraíba e Alagoas, se não tomarem cuidado, eles vão, Cássio e Cícero, vão se isolar dentro do mesmo Nordeste. Porque hoje os nossos índices estão tão baixos com relação à formação de riqueza própria, do tesouro próprio do Estado. É o quinto PIB do Nordeste, não é bem assim. Não, nós somos o quinto. Nós somos Voltou o quinto a sexto PIB, e o ano passado chegamos a quarto novamente, superando o Rio Grande do Norte. Você tem Acho muito ruim esse negócio de deprimindo o Estado, os números falando mal, os números, deixa eu te falar, você sabe qual é? Equivocado. Você sabe qual é a capacidade do Tesouro Estadual dos 27 estados da Federação? Qual é a penúltima de formação de riqueza própria? Capacidade de endividamento, não, se refere? Capacidade de formação de riqueza. Capacidade de ter tesouro estadual. Sim. A Paraíba. A Paraíba... Sabe como é que se faz o PIB do Estado? O PIB do Nordeste. Voltou a ser o quinto PIB do Nordeste, melhor dizendo. Chegou a ser, chegou ao oitavo. Há uma curva de crescimento do Estado. Você sabe, há 3 anos que o PIB da Paraíba continua o mesmo, Cássio? Né, há 3 anos. Não, mas não precisa, local, você não precisa estar se deprimindo, você precisa estar agindo de forma proativa, Cássio. Você precisa estar agindo de forma proativa. Os números falam mais alto, mano. Os números falam muito alto. Né? E isso faz com que hoje, a gente não tem nenhuma capacidade. Nós somos absolutamente dependentes da União. Absolutamente dependentes da União. Falta iniciativa privada? Teve um telespectador que perguntou no primeiro bloco se faltava uma iniciativa privada. Falta gestão, falta atração de iniciativa privada, falta engajamento de setores públicos para a atração desses investimentos. Então, se você não tiver atitude proativa, você vai ficar, muitas vezes, se enganando com a realidade que está lá. Infelizmente, nós vamos ter de todos os grandes projetos, só para eu vou falar em um minuto, de todos os grandes projetos, de todas as grandes reformas, de todas as grandes ações do Congresso Nacional para os próximos 2, 3 anos, não tenham dúvidas, o único projeto que muda a feição do Estado a curto prazo, vota hoje, amanhã está valendo, chama-se distribuição dos royalties
de petróleo. Esse é o projeto que deve catalisar todas as ações das lideranças políticas nordestinas, brasileiras, nortistas, daqueles que estão fora, daqueles 3 estados que são prioritariamente, majoritariamente, repassadores, receptadores de recursos volumosos de dinheiro, né, do petróleo. Por isso, eu faço nesse minuto final uma convocação à população da minha Paraíba, da nossa Paraíba, de todos os estados que estão agora via internet, estando presentes nesse encontro aqui tão salutar, tão feliz da Paraíba com o Brasil, de encaminhar para o seu representante, para que a gente possa votar logo isso. Você tem uma ideia, a Paraíba recebe hoje, anualmente, 28 milhões. Se for aprovado o nosso substitutivo, vamos para 400 milhões por ano. Isso muda a realidade do Estado exatamente no mesmo tempo. Se for pensar em reforma política, é algo fundamental para a nossa vida, mas em quanto tempo vamos ter? O Pacto Federativo é vital. Quanto tempo vamos ter? O Pacto, a reforma eleitoral, então, tudo isso é adrenalina no coração. Então, é realmente fantástico. Vai ser aprovado porque hoje nós já temos 300 votos na Câmara, 300 votos contados na Câmara, assim, com o apoio, inclusive, de parte da bancada de São Paulo, que está conosco. E aqui no Senado eu tenho confiança nos 70 votos que depois de muita luta, quase 8 horas de reunião, nós conseguimos o apoio e a consciência dos senadores na primeira votação. A todos. Muito obrigada, senhores. O nosso agradecimento em nome da TV Senado e da Rádio Senado aos 3 senadores aqui presentes e a você, cidadão. Obrigada, Armando Hollenberg, pela sua participação no nosso debate. Todas essas perguntas que chegaram, as que foram apresentadas aqui e as que não foram apresentadas, elas serão encaminhadas aos parlamentares. Este programa faz parte de uma série que está trazendo aqui aos estúdios da TV Senado em Brasília os representantes dos 26 estados brasileiros e aqui do Distrito Federal. Em maio nós nos encontraremos para mais um assunto de Estado. A você, telespectador, mais uma vez, nosso muito obrigada e até lá. Boa noite. Thank you.